Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 27, parte 1 da disciplina de Química para a primeira série A e B. E vamos iniciar o estudo, então, do capítulo 14 sobre teoria de arrênios. Lembrando que estamos no livro 2A, frente B, unidade 5, capítulo 14. Então, Arrhenius, ele foi um químico, físico e matemático. Ele foi um estudioso e ele trouxe para nós as questões das substâncias, eletrolíticas. Ele estudou bastante essa parte, né? Vamos ver aqui, então, a diferença entre água pura e água não pura, né? Que a gente pode chamar a água não pura de solução. Nós já vimos em vídeo anterior que uma solução ela é formada por um soluto mais um solvente. Então, nós vamos ter aqui uma solução. Sendo que o soluto, ele é aquela substância que vai estar ali presente em menor quantidade. E o solvente, geralmente, vai ser líquido, né? Mas nós podemos ter soluções sólidas ou gasosas também, né? E o solvente, ele é aquela substância que vai estar ali em maior quantidade. Quando a gente fala de água pura, a água pura, ela não contém quase nada de partícula dissolvida ali dentro, né? Então, a gente pode dizer que ela não contém partículas dissolvidas. Claro que a gente não consegue dizer que a água ela vai ser 100% pura, né? Mas ela vai ter um grau de pureza de 99,999, né? Então, ela não contém partícula dissolvida ali. Essa água pura, ela pode ser conseguida em laboratório, utilizando-se algumas técnicas, né, de purificação dessa água, gerando, então, por exemplo, uma água deionizada, ou seja, livre de íons, né, de partículas dissolvidas ali naquele meio. E a água não pura é a água que a gente tem aí, é a nossa famosa água potável. Na verdade, ela não é uma água pura, né? Ela tem ali sim partículas dissolvidas, né? Então, aqui essa água não pura seria a água com né, partículas dissolvidas. Então, essa água que tem partículas dissolvidas, ela é uma solução. E aqui a gente coloca como exemplo a nossa água potável, que ela atende um padrão de potabilidade, onde ela não pode conter algumas substâncias ali dissolvidas, presentes, né, algumas partículas, mas não é uma água que é isenta total de partículas dissolvidas, né? Então, essas demais partículas que estão ali dissolvidas tornam a água potável, ou seja, a gente pode beber ela porque não vai nos trazer nenhum malefício, né? Outro exemplo de água não pura seria a água do mar, onde nós temos ali muitas substâncias, né, sais principalmente, dissolvidas ali. As próprias águas interiores, né, que a gente chama águas interiores, as águas de rio. Então, águas interiores, elas também possuem ali partículas dissolvidas. E qual que é, né, tem essa diferença aí de água pura e não pura, mas o que isso traz na prática para nós, né? Traz que, se a gente tiver uma água pura, essa água pura, ela não conduz eletricidade. Ao contrário da água não pura, essa solução, né? Essa solução aqui, sim, ela conduz, né, eletricidade. E foram essas as contribuições que Arrhenius, esse cientista, trouxe para nós, né? Então, a gente vai ver por que algumas soluções, elas conduzem eletricidade, né? Então, essa água aqui, a gente pode dizer, essa água não pura, que ela conduz eletricidade, por quê? Porque ela contém partículas ali dissolvidas.
Só que assim, nem toda solução vai conduzir eletricidade. Aqui a gente está falando do exemplo da água não pura. Uma observação muito importante, né? Nem toda solução vai conduzir eletricidade. E aí a gente vai ver por que uma solução conduz e outra não conduz eletricidade. O que a gente pode falar, então, em termos de condutibilidade elétrica, né? Que ela é uma propriedade de algumas soluções aqui ou de algumas substâncias, né? A gente pode chamar então de eletrólito. Então nós vamos dizer que uma substância ela é um eletrólito quando ela for uma espécie química, uma partícula, né, uma espécie química que produz íons quando dissolvida em água. Então, se toda substância que a gente for dissolver na água, no final, né, ela produzir íons, ele vai ser um eletrólito. E esses íons, né, eles são, a gente diz que eles são elétrons em movimento ou íons livres, ou seja, naquela solução nós teremos elétrons em movimento ou íons livres, somente dessa forma ocorrerá então a condução da eletricidade por esta solução. Só que nem toda espécie química ela é um eletrólito, nem toda espécie química ela vai produzir íons. Então nós vamos ver aqui quando que uma espécie química produz e quando ela não produz íons. Se uma espécie química, quando ela for dissolvida na água, ela não produzir íon, ela não é chamada, então, de eletrólito. Então, uma espécie química. Então, nós temos que entender isso, né? Que eletrólito é apenas uma espécie que produz íon quando dissolvida em água.